Shabbat Shalom, irmãos. É muito bom quando você chega e vê o outro que você não está acostumado a ver a fazer o serviço, né? E ontem à noite nós estivemos aqui para o Kabbalah Shabbat e eu, como sempre, apressado porque o trânsito não nos deixa fluir livremente e já tinha um varão apto aqui para fazer o serviço. Eu glorifico o nome de Elohim porque são servos que se levantam e se colocam diante de Elohim para fazer o serviço. Que possam ser exemplos para muitos, porque quando eu temo fazer o serviço de Elohim, é porque eu vejo que em mim não há capacidade, mas a partir do momento que você deposita a capacidade em Elohim, porque é Ele que vai nos capacitar, aí sim o serviço vai fluir livremente, e assim nós vamos trabalhar para a obra de Elohim. Amém? Vamos orar? Pai eterno, Elohim de Israel, nós te agradecemos, ó Pai, quando os seus filhos se colocam diante da tua presença para servi-lo. Nós exaltamos o teu nome, ó Pai, por despertar em cada um de nós o prazer de te servir, de estar diante da tua presença. Que o Senhor venha nos anular, que o Senhor venha matar toda a natureza carnal que é em nós, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu nome seja vivificado, ó Pai, e somente a tua palavra venha reinar. Ensina-nos, ó Pai, nessa porção desta manhã, fala aos nossos corações, exorta-nos, Senhor, cura, liberta o teu povo, para que nós possamos estar livres e libertos para glorificar o teu nome, para estar diante da tua presença, glorificar a ti, ó Pai, exaltar o teu nome diante de ti. Que teu nome seja santificado neste ambiente, ó Pai. Fala com cada um de nós, em nome de Yeshua HaMashiach, Senhor. Amém. Amém. A porção dessa manhã, nosso Haran da manhã, aqui foi o Hassan, da manhã, aqui já nos deu a palavra, está lá em Gênesis, no capítulo 12, Ler Lerá, vai por ti. É a terceira porção de estudo da Torá. É a terceira porção que está no livro de Bereshit, Gênesis. Bereshit já nos mostrou na primeira porção, irmãos, o poder criador de Elohim, aquele que traz à existência aquilo que não existe. E quando nós chegamos em Noé, nós vemos ali o poder de justiça de Elohim diante de toda a desordem humana. E agora a Torá nos mostra Ler Lerá. Então, Gênesis, o livro de Bereshit, irmãos, você vai observar que cada paraxá é um livro que vai iniciar a sustentar a humanidade nos caminhos do Eterno. Você vai observar que todo ensinamento que traz em Bereshit é um alicerce que vai sustentar a nós caminharmos diante da Torá, diante do Eterno. O salmista, lá no Salmo 119, se vocês quiserem lá, mas é só no verso 1, diz assim: bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na Torá do Eterno. O salmista canta que a Torá é que te dá segurança a você caminhar no caminho de Elohim, nos caminhos agradáveis a Elohim. Esses caminhos, irmãos, que começam a ser observados nos passos aqui do primeiro patriarca Abraão, aqui na terceira porção da Torá. Você vai ver que os primeiros passos aqui do primeiro patriarca Abraão, ele é conduzido por Elohim. Lerá, aqui, irmãos, Gênesis no capítulo 12, é traduzido assim, ó, se você for lá, peraí que eu estou em outra porção. Ele é traduzido aqui na nossa versão, diz assim: ora, disse o Eterno a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Vocês estão me ouvindo? Amém. Então, na nossa tradução é essa. Mas Ler Lerá literalmente significa vá por ti mesmo. Isso é maravilhoso. Porque aqui Elohim diz assim a Abraão, vá por ti mesmo. Para quê? Para que ele possa garantir a promessa. A palavra aqui, vai por ti mesmo, fala vai-te, sai. Significando que Abraão aqui, irmãos, deveria ser impulsionado por um único desejo de obedecer a Elohim. É o que vai dar impulsão
a Abraão sair do meio da tua parentela, do meio da tua terra, no seio da tua família. Ele vai sair para quê? Para obedecer a Elohim, que vai garantir o que é a promessa. É isso aqui que é interessante nessa porção. Por quê? Porque Abraão, como servo de Elohim, ele começa a estabelecer para mim e para você princípios que eu preciso ter para servir a Elohim, para ser verdadeiramente um servo de Elohim. Então, o primeiro patriarca, irmãos, o primeiro patriarca vem já ensinando para mim e para você, Francisco, os passos que eu tenho que ter para obedecer ao Eterno, para ser verdadeiramente um servo de Elohim, para estar diante dele e exercer o serviço ao qual ele estabeleceu para mim e para você. Para mim e para você. Então, Abraão aqui vai sair para um destino incerto. Ele só ouve a voz do Eterno que diz, vai por ti mesmo. O texto aqui de Bereshit diz assim, do verso 1 ao verso 3, que é a sustentação, é a base que vai levar a Abraão a servir a Elohim como homem e vai trazer benefícios a todas as gerações. Vai trazer benefício para mim e para você, vai trazer benefício para o filho do Felipe e da Andréia, que está sendo gerado. Então, é uma promessa que não é estática, não é só para Abraão, por isso que ele está lá, Abraão, vai por ti mesmo. Porque o benefício é para Abraão, mas o benefício é para toda uma geração, gerações que virá a partir de Abraão. Diz assim o texto, olha, disse o Eterno a Abraão, capítulo 12 de Gênesis, sai da tua terra, da tua parentela, vai por ti, e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui o texto já inicia com uma obediência de Abraão. Olha só, verso 4. Partiu, pois, Abraão, como o Eterno lhe tinha dito, e foi Ló com ele. Então você vê que imediatamente, a receber essa palavra, Abraão levanta e vai fazer o quê? Vai por ti mesmo, lerá, vai caminhar, vai garantir a promessa estabelecida aqui, no verso 2, que ele diz assim, te farei e te abençoarei, farei de ti uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção, se tu uma bênção, vai por ti. A obediência aqui significa ouvir com atenção. Fala, amada. Você quer falar no microfone? É porque dizem que não está, a internet não está ouvindo. Ela está nos chamando a atenção para o verso 1. Ele abre mão de 3 instâncias, eu entendo, né? Amém. Vai da tua terra, ou seja, ele é expatriado para uma outra nação que Amém. Deus vai formar a partir dele. Da tua parentela, ele perde vínculo com a família humana dele, né? E da casa de teu pai, ele abre mão de uma herança humana, paternal, por uma herança maior, celestial. Exatamente, é a obediência. Ele abre mão daquilo que ele tem como segurança, como sustentação, aquilo que vai garantir uma vida estável para ele. Ele vai sobre uma promessa incerta. Que Elohim fala assim, vai para a terra que eu te mostrarei. Por isso que a obediência aqui, irmãos, significa escutar com submissão. Ele vai escutar a voz de Elohim e vai obedecer. Eu gostaria de mostrar para você que Paulo, lá em 2 Coríntios, ele faz uma exortação para mim e para você, ele faz uma exortação para a igreja lá em Coríntios, ele abre os olhos para aqueles homens, por quê? Porque quando eu for por mim, parece que é um ato egoísta, não é, dona Lourdinha? Parece que eu vou agir por conta própria, parece que eu vou engrandecer somente meu nome. Mas Elohim diz assim, olha, porque em ti serão benditas todas as nações. Há uma promessa para o serviço de Abraão, há uma promessa que não é só para ele, mas para toda uma geração. Lá em Paulo, deixa eu lá com vocês, em 2 Coríntios, no capítulo 10, 2 Coríntios, no capítulo 10. Por quê? Porque aqui é um trabalho de um servo, irmãos.
de um servo de Elohim. E quando o servo de Elohim trabalha, ele não trabalha para benefício próprio, ele trabalha para benefício de outros. É isso que é servir, é isso que é ouvir com submissão. É você satisfazer a vontade de Elohim para servir ao outro. Olha só, no verso 10, eu gostaria de ler, do verso 1. Eu gostaria de ler todo ele para você observar a exortação de Paulo aqui. Ele diz assim, ora, verso 1 do capítulo 10, 2 Coríntios. Ora, eu mesmo, Paulo, rogo-vos, pela mansidão e benignidade do Machia. Eu, que na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado. Rogo-vos que, quando estiver presente, não me seja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam, como se andássemos segundo a carne. Pois, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Elohim, para a destruição das fortalezas. Derrubamos raciocínios e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Elohim. Elevamos cativo todo pensamento à obediência no Machia, que nós vamos ver depois, que ele vai representar aquele que se diz servo do Eterno. O título servo do Eterno, lá em Isaías, vai representar a quem? O Machia e Yeshua. E aqui Paulo está falando aqui, no verso 5, que eu e você temos que derrubar os raciocínios de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Elohim. Elevamos cativo todo pensamento à obediência do Machia. Por quê? Porque eu tenho que ir por mim, mas o benefício não é só meu. O benefício não é só meu, o benefício é de nós todos que estamos aqui, é daquele que nos acompanha pela internet, é daquele que se prostram diante de Elohim e ouve a sua palavra com obediência, com humildade. Olha só, verso 6. Estaremos prontos para punir toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Porque eu só posso aplicar a justiça quando a justiça já estiver aplicada a mim. Quando eu estiver obedecendo a Elohim, aí sim eu vou ter capacidade, aí eu vou ter a autoridade de ir por mim, de beneficiar aqueles que a palavra já estabelece ali em Gênesis, aqui para Abraão. Que serão benditas todas as nações. E Abraão levanta-se com fé. Olha lá, vamos continuar aqui. Olha o verso 13, do mesmo capítulo 10, só para nós andarmos. Diz assim, verso 3. Porém, não nos gloriemos além da medida, mas conforme a reta medida que Elohim nos deu, para chegarmos até vós. Não nos estendemos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até a vós, pois já chegamos também até a vós no evangelho do Machia, mas nos gloriando além da medida, verso 15, nem nos gloriando além da medida nos trabalhos alheios. Temos esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme nossa medida. Para quê, irmãos? Para anunciar o evangelho nos lugares que estão além de vós, e não no campo de outrem, a fim de não nos gloriarmos no que já estava preparado. Aquele que, porém, se gloria, glorie-se no eterno. Olha que palavra maravilhosa. Olha que exortação maravilhosa que Paulo traz aqui para mim e para você, porque quando eu vou, eu tenho que me humilhar. Eu tenho que pensar que eu estou indo anunciar a palavra, mas para aquele que não a conhece, porque o benefício virá para mim, amém, virá para mim por eu estar obedecendo ao mandamento de Elohim. Mas eu tenho que pensar que o benefício maior é para outrem. E não me gloriar nessas questões. Por isso que falam assim, olha, que Abraão, ele foi por fé. Ele foi por fé para trabalhar aqui, para servir a Elohim. Não de interesse próprio. Não, por isso que a palavra obediência, no grego, significa escutar com submissão. É ouvir a voz do Eterno, baixar a tua cabeça e seguir. Ir em frente. Ir em frente. Se você for lá comigo aqui em Hebreus, irmãos, ele sintetiza aqui. Fala, amado. Vamos ler a leitura do versículo 18, aí do mesmo capítulo 10 do 2 Coríntios. Pois não é aprovado quem
quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Eterno louva. É autoexplicativo esse versículo. Se você for comigo lá em Hebreus, ele vai sintetizar aqui a obediência de Abraão em servir a Elohim. Você vai ver aqui que servir a Elohim é pela fé, em ouvir e obedecer a palavra do Eterno. Ali no capítulo 11 de Hebreus, esse texto todos nós conhecemos, mas nós precisamos fazer a leitura a partir do verso 8. Hebreus 11, verso 8. Ele vai aqui sintetizar, irmãos, como Abraão foi impulsionado a levantar, vai por ti, Abraão, porque eu preciso da tua obediência para que seja beneficiado outras gerações. No verso 8 diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, obedeceu e saiu, sem saber para onde ia. Versículo 9. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Pois esperava a cidade que tem fundamentos, do qual Elohim é o arquiteto e construtor. Pela fé também a própria Sara recebeu o poder de conceber um filho, mesmo fora da idade, porque teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Pelo que também, verso 12, de um a esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Essa foi a promessa para Abraão. É isso aqui que impulsionou a ele levantar e aí obedecer o mandamento que já tinha prescrito lá em Gênesis, no capítulo 9, quando o Eterno fala para Noé, crescei e frutificai, multiplicai-vos. Depois nós vamos lá para... Isso, frutificai e multiplicai. É uma ordenança que já havia feito. E ele aqui vai cumprir isso com toda a sua obediência. O texto aqui, de Bereshit, que nós lemos aqui, ele sintetiza o chamado de Abraão, que significa pai exaltado. E será referência, irmãos, a todo tipo de serviço que o homem deve desempenhar para Elohim. Presta atenção. E será referência à ação de Abraão depois. Ele vai servir de referência a todo tipo de serviço que o homem deve desempenhar para Elohim. Isto é, concentra-se o que é necessário para que nós tornemos servo de Elohim. Você tem que extrair aqui das ações de Abraão aquilo que eu e você precisamos para ser chamados servos de Elohim. Os rabis, irmãos, ensinam que a ação de lerá, vamos lá e voltar lá, vai por ti, expressa uma coisa maravilhosa, ensino rabínico, irmãos. Diz assim, que expressa o amor do servo Abraão por Elohim. Olha que coisa maravilhosa. Os ensinos rabínicos dizem que essa ação de Abraão, ele expressa o amor que ele tem para com o seu Eterno, para com o teu Senhor Elohim. E pelo próximo, não só pelo Elohim, e pelo próximo. Por quê? Porque o Eterno estabelece ali para ele, diz assim, e serão benditas todas as nações. Então ele pensa, eu amo o meu Elohim e eu amo o meu próximo, por isso que ele sai em obediência, por isso que eu disse que a ação de Abraão aqui é de referência para mim e para você, para nós executarmos o serviço de Elohim. Expressa o amor do servo Abraão por Elohim e pelo próximo. Sabe por quê? Porque vai exigir dele força. Vai exigir de Abraão força. Por que precisa de força, Diane? Cadê Diane? Saiu. Por que precisa de força? Porque ele vai ter que se desprender dessas três coisas que ela falou. Vai ter que desprender da segurança da familiar que ele tinha, do amor à terra ao qual ele tinha, que é um amor diferente ao Elohim, e do aconchego da tua família, da segurança do teu lar, né, irmãos? Por isso que vai exigir dele força. Por isso que os rabis falam que essa ação aqui é um amor a Elohim e ao próximo.
Sabe por quê? Porque eles comparam a ação de Abraão lá em Deuteronômio capítulo 5, no verso 6, capítulo 6, verso 5. Eu vou ler para vocês não precisarem ir lá. Esse amor é comparado ao que lá em Deuteronômio, verso 5, capítulo 5, verso 6, que diz assim: amarás o eterno teu Elohim de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua força. Por isso que os rabis falam que a ação aqui de Abraão de erguer, de ir, de sair do seu conforto, da sua segurança física para servir a Elohim, esse é um amor que ele tem por aquele que o chamou para uma terra que ele nem sabia onde era, irmãos. Por obediência, por fé. E eu ratifico aqui essa mensagem dos rabis porque Yeshua ele complementa e diz assim lá em Mateus no capítulo 22, ali no verso 37 a 40, eu vou lá. Diz assim, quer ver? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então ele fecha. E Yeshua que vai fechar essa ação de amor que Elohim tem, que Abraão tem pelo eterno Elohim, aquele que ele ouviu a voz e executou. Quer ver? Lá em Mateus, no capítulo 22, ele diz assim, 22 de Mateus, no verso 37, Yeshua vai ensinar os 2 mandamentos que vão sustentar a Torá e os profetas. Não sou eu que estou falando, é Yeshua que fala. Então ele vai complementar aqui Yeshua com aquilo que os rabis dizem. Que Abraão, essa ação de ir, ler-lerá, é uma declaração de amor para Elohim e para o próximo, para aquelas gerações que seriam benditas. Olha só, ele diz assim no verso 37 do capítulo 22 de Mateus. Respondeu-lhe Yeshua: amarás o eterno teu Elohim de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Aonde que tem a força do homem hoje? É o entendimento, não é isso? Então, Yeshua vem, ele vem ratificando Deuteronômio capítulo 6, verso 5, e ele vai complementar aqui e diz assim, ó, verso 38, este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a Torá e os profetas. Então, Yeshua vai e fecha a ação de Abraão, de amar a Elohim, ler-lerá, vai por ti, para que seja manifestada a vontade de Elohim e que seja bendita todas as famílias da terra, amar ao próximo. A ação do servo é servir a Elohim com amor, mas amar ao próximo, porque quando você ama ao próximo, você corresponde ao amor a Elohim. Você corresponde ao amor a Elohim. Destes 2 mandamentos, Yeshua diz assim, que depende toda a Torá e os profetas. A ação aqui de Abraão não visa seu objetivo próprio, mas alcançar o objetivo do eterno, que é alcançar todas as gerações, que é a característica do servo de Elohim. De trabalhar não para si mesmo, mas trabalhar para o reino, para trabalhar que seja estabelecida a vontade de Elohim, e não a minha vontade, e não do meu jeito, e não da minha maneira, mas da maneira que Elohim estabeleceu para mim e para você. O Salmo 100, ele diz assim que quando eu servir a Elohim, eu tenho que servir com alegria. Sabe por que ele fala isso? Porque eu vou ter que me desprender daquilo que eu carrego, de tudo aquilo que eu carrego sobre mim, de todo o jugo. Então eu tenho que servir a Elohim com alegria, eu tenho que me desprender, eu tenho que fazer morrer a minha natureza carnal. Amém? Nós vamos ver aqui, ó o verso 100. Ele é pequenininho e é lindo demais, irmãos. Você lê isso aqui, olha só. Salmo 100. Salmo ali de Davi, é um salmo de ação de graça, na minha versão diz. E ele vai exaltar e vai celebrar com júbilo ao eterno Elohim. Irmãos, a ação ali de Abraão é tremenda, porque ele não sabe para onde vai, mas ele vai. Ele não sabe o resultado, mas ele confia naquele ao qual estabeleceu a ordem, que era Elohim. Verso 100, no capítulo 100, dos Salmos diz assim, ó, celebrai com júbilo ao Eterno, todos os moradores da terra. Servi ao Eterno com alegria, apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Eterno é Elohim. Foi Ele, irmãos, e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto.
Entrai pelas portas dele com ações de graças, em seus átrios com louvor. Rendei-lhes graças e louvai o seu nome, porque o Eterno é bom e o seu amor dura para sempre. A sua fidelidade estende-se de... Aleluia! Então, o servo, quando ele vai estar diante de Elohim, ele vai amar a Elohim, mas ele vai servir para que o propósito do Eterno seja estabelecido, de alcançar todas as gerações. Quando você vê o chamado aqui para a reunião com os pais, você tem que presenciar isso, irmãos. Porque você está dando a oportunidade do seu filho a cumprir, a ser participante da promessa de Elohim. Hanukkah é uma possibilidade, uma oportunidade que você tem de colocar o seu filho a estabelecer, a fazer parte dessa geração, ao qual está aqui em Lech Lechá, que serão benditas todas as famílias da terra. Quando eu deixo de participar, eu estou excluindo essa geração. Eu estou impedindo que essa geração vá e executa os planos de Elohim, o que ele estabeleceu para mim e para você. A palavra servir, que está aqui no verso 2, servir ao Eterno com alegria, é abad em hebraico. Significa o quê? Trabalhar, servir, realizar tarefa a alguém, ser servo e cultuar. Dessa raiz verbal, irmãos, vem o termo ebed, que significa servo, aquele que age sobre a ordens superior. Simples, né? Mas eu preciso reconhecer quem é esse que eu vou servir. Pastora Sandra, eu preciso identificar na minha vida a quem eu estou servindo. Por isso que Abraão vai nos ensinar o que você precisa e eu para ser servo de Elohim. Para que eu não venha servir a outro Deus estranho, para que eu não venha dar honra a outros deuses que não seja o Elohim, o Errad de Israel. Então eu preciso identificar quem é esse Elohim ao qual eu sirvo. Eu preciso reconhecê-lo. Por isso que o Salmo 100 diz, dá glórias a ele, porque quando você dá glória, você o reconhece. Então o servo, irmãos, é aquele que identifica, que reconhece o seu Senhor. E devemos identificar, eu e você, a quem servimos. Se eu sirvo a Mamon, ou se eu sirvo a Elohim de Israel. É isso que o servo precisa fazer, é isso que o servo precisa observar para que ele não venha servir a outro, a não ser a Elohim. Fundamental. Desapego é algo fundamental. Por isso que Lech Lechá vai por ti. Desapego as coisas, a tudo, a sua natureza carnal, aquilo que te apega, aquilo que te prende de servir. Por isso que ele fala ali, por isso que é comparável ao texto de Deuteronômio, capítulo 6, verso 5. Porque ele amou Elohim de toda a sua força. É essa força que provém do Eterno que vai fazer você levantar e cumprir. Lech Lechá, vai por ti. Qual foi a atitude aqui, irmãos, de Abraão para demonstrar a quem ele servia? Vamos lá. Lá em Bereshit, que é Gênesis, no capítulo 12. Olha só que interessante, que você vai ver aqui, que ele ouve a voz do Eterno e levanta e vai. Lech Lechá, vai por ti, Abraão. Aqui, no capítulo 12 de Bereshit, que é o livro de Gênesis, lá no verso... Vamos no verso 7. O Eterno vai aparecer a Abraão novamente. Vai falar com Abraão novamente. Olha lá. Abrão. Verso 7 do capítulo 12 diz assim: Apareceu o Senhor, o Eterno, a Abrão, e disse: A tua semente darei esta terra. Abrão edificou ali um altar ao Eterno que lhe aparecera. Verso 8. Dali passou para o monte ao oriente de Betel. Betel significa casa de Elohim. E armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Também ali, irmãos, edificou um altar ao Eterno e invocou o nome do Eterno. Do verso 7 e o verso 8, você começa a entender como é que Abraão vai identificar a quem ele servia. Abraão edificou ali um altar, irmãos. Olha aqui. Possivelmente, esse era um altar de sacrifício. Possivelmente, porque aqui não diz. Era um altar de sacrifício.
E invocou o nome de Adonai, YHWH. Ao invocar o nome do Eterno, ele faz o quê? Ele identifica a quem ele servia. Quando ele monta o altar, invoca o nome de Elohim, HIVH, ele identifica para mim e para você qual é o Elohim que ele servia. A quem ele servia? Elohim de Abraão, de Isaac e de Jacó. Invocar é clamar, amém. Invocar é clamar, é chamar. É caraim. Os judeus fazem muito isso nas sinagogas. Nós também fazemos aqui. Nas suas mesquitas, ao Deus Alá. Isso. Aqui me entregaram aqui Josué. Vamos lá, irmãos, para nós lermos. Josué, no capítulo 24. É isso, irmão? Se eu estiver errado, vocês me corrigem. Josué, no capítulo 24. Os irmãos dizem... O irmão aqui deu uma referência de Josué, no capítulo 24. É bom a participação, viu, irmãos? Isso conforta a gente aqui. No verso 14. Aqui é um renovo aqui de aliança com o povo. Vocês acharam aí? Josué 24, verso 14, amém? Diz assim: agora temei ao Eterno e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses a quais serviam vossos pais, da além do rio do Egito, e servi ao Eterno. Mas se vos parecer mal servir ao Eterno, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Eterno. Então respondeu o povo: nunca nos aconteça que deixamos ao Eterno para servirmos outros deuses. Até o verso 17. Foi o próprio Eterno, nosso Elohim, que fez subir a nós e aos nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e fez estes grandes sinais aos nossos olhos. Ele nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Amém. Você vê aqui que há uma definição aqui, mas se vos parece mal servir ao Eterno, conhecei, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram aos vossos pais, para que a da além do rio ou aos deuses dos amorreus. Nós vamos ver daqui a pouco em Malaquias, quando Malaquias denuncia: porque eu não sirvo a Elohim. Quando é que eu não sirvo a Elohim? Qual é a causa da minha pessoa e da sua pessoa não servir a Elohim? Então, Abraão vem aqui e vai mostrar para mim, para você, aqui no capítulo 12 de Gênesis, ali no verso 7, no verso 8, ele vai o quê? Estabelecer um altar e vai invocar o nome do Eterno. Altar, o termo mais usual, irmãos, é misbear, lugar de sacrifício. Por isso que eu disse, provavelmente, quando ele monta ali um altar, ele vai sacrificar, ou ele vai prestar honra a Elohim com os seus sacrifícios de louvor e adoração. Vem da raiz verbal, zabar, que significa, sabe o que, irmãos? Matar, sacrificar, pastora Sandra. Por isso que a pastora nos lembrou aqui, que para isso acontecer eu tenho que mortificar toda a minha natureza carnal. Por isso que ele vem aqui, irmãos, e mostra para mim e para você a quem ele serve. Olha, identificando que o servo deve fazer morrer a sua natureza carnal para servir ao seu Senhor, sacrificando a si mesmo, anulando-se para que prevaleça a vontade de quem? De Elohim, o seu Senhor. Lá em Isaías, no capítulo 6... Interessante, Léo, Pode falar. Sim, provavelmente. Fica nos carvalhos de Moré, né? Não está aí escrito? Nos carvalhais de Moré. Nos carvalhais de Moré. Isso, eu acho que é no capítulo 13, não é? Versículo 6 do capítulo 12. Passou Abrão pela terra... No carvalho de Moré. Siquém, até o carvalho de Moré. Moré significa mestre. Então, fala no microfone. Perdão, irmãos. O microfone aqui para que nós possamos... A pastora está lendo lá no capítulo 12, no verso 6. Olha aqui.
que interessante esse pequena palavrinha aqui, ó. É no versículo 6. Passou Abrão pela terra até o carvalho de Siquém, capítulo 12, verso 6. Isso. Até o carvalho de Moré. Neste tempo estavam os cananeus na terra. Moré significa mestre. Mestre e os mestres cananeus, aqueles que estavam ali. Então Abraão vai ali, apareceu o eterno Abraão e disse: a tua semente darei esta terra, o qual estão os cananeus. Os Sacrifica a mim e depõe os mestres. Os que sabem tudo, que conhecem tudo, da filosofia humana, os mestres do conhecimento, para que se estabeleça o errado, o único. Nos corações, lindo nas vidas, né? E nesta terra. É lindo demais isso, irmãos. É maravilhoso. Por isso que ele vai ter que mortificar os seus desejos carnais. Os verdadeiros mestres seriam da descendência de Abraão, que são mestres que esperam todo o tempo por fé. Por fé. Amém. Lá no capítulo 6 de Isaías, eu fico muito feliz. O capítulo 6, do verso 6 ao verso 7, não precisa lá não que eu vou ler. Diz assim, ó, 6, o irmão aqui orou essa palavra de manhã e testificou isso que eu tinha lido pela manhã, lá no capítulo 6. Por quê? Porque ali vai começar o serviço de Isaías. Então Isaías precisava o quê? Ser mortificado pelas más obras que havia nele. Aí ele fala bem assim, ó, mas um serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirava do altar como uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o seu pecado. Por quê? Porque Isaías precisava começar a exercer o serviço a Elohim. Da mesma forma que Abraão vai ali e estabelece um altar e sacrifica ali, colocando ali todo o seu sacrifício, fazendo o quê? Representando o quê? Mortificando a natureza carnal. Isaías, no capítulo 6, do verso 6, diz, verso 7, vai o quê? Mortificar as obras, as más obras, que ele diz assim, ó, tocou os teus lábios e a iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado que estava na sua boca. Lá em Romanos, no capítulo 12, no verso 1 também, não precisa ir lá não, Paulo ensina. Vocês querem ir lá? Ah, então amém. É porque eu só anotei, eu não ia nem ler, mas aqui que eu anotei. Bom isso. Romanos 12. Paulo fala sobre o sacrifício vivo. Apresentei vossos corpos, irmãos, como sacrifício vivo, santo e agradável a Elohim. É o servo, irmãos. Olha lá, ó, verso 12. Diz assim, ó. Capítulo 12, verso 1, diz assim: portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Elohim, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Elohim, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas o quê? Transformai-vos, lerá, vai por ti, para que seja beneficiado outros, ó, pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Elohim. Para que eu e você possamos experimentar qual seja a boa e perfeita, agradável de Elohim, você vai ter que se apresentar como sacrifício vivo, deixar a sua natureza carnal morrer, para que você possa verdadeiramente servir, para que você tenha a qualidade de servo. É isso que Abraão estava fazendo ali, quando ele estabelece ali um altar e sacrifica a Elohim. Ele mostra para mim, para você, a quem ele servia. A quem ele servia. E ele vai ali e invoca o nome de Elohim. Invocar, irmãos, cará. E significa chamar, viu, irmão? Invocar significa chamar. Invocar, recitar, clamar o nome do Eterno para que ele receba as minhas orações. Clamar a Elohim para que ele receba o meu sacrifício da manhã. Clamar a Elohim para que ele receba o sacrifício da tarde. Por isso que Abraão vai ali e clama ao Eterno, Elohim. Ele invoca o nome de Elohim.
Perdão? Claro que se faz. Nós fazemos toda manhã e toda tarde. Sim, quando nós aqui nos reunimos. Números capítulo 28. Sacrifício da manhã e da tarde. São sacrifícios obrigatórios. Não estou falando sacrifício, não. Você deixar a sua cama quentinha. Amém. Muito bom, Jorge, ter falado isso aí. Ótimo, adoro o Jorge quando ele começa a perguntar. Que é bom. É mesmo, Adoro porque é a Jorge. dúvida dele. Se você acha que é dele, mas no seu coração ele sabe que eu é uma amo semente de todo o coração. Mas é isso aí, Jorge. Sacrificar é deixar... Lembra quando você falou assim por um dia para mim, pastora Sandra, eu não aguento deixar de pescar no sábado. Aí eu falei, Jorge, Shabat é do Senhor, Jorge. Ele está aqui, ó. Aí o Jorge aqui, ele sacrificou o quê? A pescaria com os grandes amigos dele, com os grandes ali daquele... Como é que é? Aquela ancoradouro ali do iate. Exato, Jorge é maravilhoso. Ele é obediente. Então agora só falta sacrificar a cama, sair um pouquinho mais cedo da cama. E às vezes não precisa se unir a nós aqui na congregação. Isso que eu ia falar. Mas você deixar a cama e orar. E orar pela manhã. Pela manhã, por cedo. você mesmo. Você está sacrificando, Jorge. Isso é você está matando você. Você queria dormir mais um pouquinho. Ô, Jorge, tem dia que eu venho para cá me arrastando, mas eu venho. Amém. Mas eu venho porque eu preciso estar aqui. É esse o sacrifício. Porque eu não conheço a palavra. Se não for através da vida dos meus irmãos que estão me ajudando. Então isso é sacrifício, meu amor. Está lá em Números capítulo 28. Sacrifício da manhã e da tarde. Sacrifício contínuo. Apesar de Shabat, apesar de tabernáculos, apesar de Páscoa, pães asmos, primícias. Shabat, sacrifício contínuo. E Paulo diz que ele tem que acontecer. Amém. Tem um lá atrás querendo falar, pastora. Leva lá para mim. Vê se está ligado. Está ligado. Não, você vai falar no microfone, irmãos. Porque tem um pessoal da internet que depois liga brigando conosco. Fala bem assim, eu não ouvi o que o irmão falou, não participei. Eles estão lá da mesma euforia. Eu creio que eles também estão doidos para ligar para nós e participar. Pode falar aí. Isso que consta em Romanos 12:1, ele complementa-se aqui, se eu não estiver errado, em 1 João. 1 João, irmãos. Isto. A partir do versículo 3 até o 7. Você vai aguardar aqui conosco. 1 João, no capítulo 3. Que verso, irmão? Do 3, 1 João. Isso. 2, capítulo 2. Capítulo 2, irmão. Do verso 3. Verso 3. Ao 7. Ao 7. Que é a observação dos mandamentos, o amor fraternal e a separação do mundo. Amém. Você quer ler? Posso ler, sim. Pode, faz favor. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Amém. Aquele que diz, eu conheço-o e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Exatamente. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Amém. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Amém. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, Não. mas o mandamento antigo, Aleluia. que desde o princípio tivestes. Amém. Desde o princípio. Este mandamento antigo é a palavra Amém. que desde o princípio ouvistes. Amém. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas. Exatamente. E já a verdadeira luz alumia. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. Tá vendo, irmãos? É isso mesmo, não tem que palavra para falar. Se você não obedece, se você não identifica a quem você serve, se você não ama o seu Senhor, dificilmente você vai ter força para servir. Dificilmente você vai ter força para servir. Por que eu preciso clamar? Para que Ele possa responder ao meu chamado, queridos irmãos. Para que Ele possa vir e responder. Jeremias, no capítulo 33, eu vou ler um verso só, irmãos. Capítulo 33 de Jeremias, verso 3, que tem um grupo ali que não deixa eu seguir. Eles querem ler, então vamos lá ler junto. Amém? É isso mesmo, irmãos.
Irmão, seria interessante se todos viessem quarta-feira também. Quarta-feira é um grupo pequenininho, mas é essa mesma participação. Jeremias, lá no capítulo 33, verso 3, nem eu fui, peraí. Ele diz assim, no capítulo 33, que eu preciso clamar. Por que eu preciso clamar? 33. Acharam o 33? Verso 3. Então, vamos ao verso 1, então. Diz assim, 33. Capítulo 33 de Jeremias. Amém? Veio a palavra ao Eterno a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda. Assim diz o Eterno que faz isto, o Eterno que forma isto, para o estabelecer. O Eterno é o seu nome. Clama a mim e respondi-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes ou ocultas que não sabe. Pois assim diz o Eterno, o Elohim de Israel, acerca das casas desta cidade e das casas dos reis de Judá, que foram derrubadas para serem usadas contra os valados e contra a espada, na peleja contra os caldeus. Serão enchidas com cadáveres dos homens que ferirei na minha ira e no meu furor. Esconderei o meu rosto dessa cidade por causa de toda a maldade. No verso 3, que eu queria chamar a atenção de vocês, diz assim, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Por isso que ele clama ali, porque ele não sabia para onde ele iria. Ler-lerá, vai por ti, Abraão. Ele vai ali clamar e Jeremias fala assim, olha, clama ao Eterno que ele te responderá. Por isso que o sacrifício da manhã, o sacrifício da tarde, que são as nossas orações, os nossos clamores, para que o Eterno venha nos revelar aquilo que nós temos que fazer, aquilo que nós temos que executar, não só individualmente, mas como congregação. Irmãos, Isaías no capítulo 55, agora eu vou esperar, já que vocês estão querendo fazer as leituras, Isaías no capítulo 55, verso 6, diz assim, você e eu precisamos adotar procedimentos, irmãos, para mostrar a quem nós servimos. Nós precisamos adotar comportamentos e compromissos com Elohim para nós demonstrarmos a quem você serve. Você tem que demonstrar àquele que não conhece a Elohim, quem é o seu Elohim, o Errado de Israel. Olha no 55, aí no verso 6 que eu falei, né? Diz assim, verso 6, buscai ao Eterno enquanto... Invocai-o enquanto está... Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Retorne, irmãos, retorne, diz a palavra. Retorne-se ao Eterno, que se compadecerá dele. Retorne para o seu Elohim, para o nosso Elohim, pois grandioso é em perdoar. Por isso que eu preciso clamar. Enquanto eu posso achá-lo, irmãos. Enquanto a Torá está diante de nós, enquanto a palavra está revelada em nossas mãos, você precisa invocá-lo enquanto está perto. E nós precisamos adotar comportamentos que vai identificar qual é o nosso Elohim. Aí o Eterno me fez lembrar, irmãos, lá em 1 Reis, no capítulo 18. Vamos lá? 1 Reis, no capítulo 18, o profeta Elias vai adotar o mesmo procedimento aqui de Abraão. Ele, para mostrar quê? Para mostrar aos profetas de Baal e os seus seguidores a quem ele servia. Elias vai mostrar, é o mesmo procedimento, irmão, o mesmo procedimento para mostrar a quem ele servia, aos profetas de Baal e seus seguidores. Vamos lá em 1 Reis. Eu falei 1 Reis, né? Capítulo 18, irmãos. Nós vamos ler só alguns versículos, porque nós conhecemos ali o proceder, mas nós vamos ler aqui, capítulo 18. Vamos ler olha o verso 24, irmãos, de 1 Reis. Ele vai ali estabelecer um confronto entre os profetas de Baal, e aí, ali, no verso 24,
Vai haver um confronto aqui, olha só. Então ele diz assim, invocai o nome do vosso Deus. Elias fala para os profetas de Baal. Eu invocarei, sabe quem? O nome do Eterno, ele falou. O Deus que responder por meio do fogo, esse é que é Elohim. E todo o povo respondeu, é boa esta palavra. Porque ele vai confrontar o Elohim, ao qual você e eu servimos, com aquele Deus que os profetas de Baal servem. Vai definir. Amém. O fogo vem para definir o que é falso, o que é verdadeiro. Qual é a obra, qual é o servo que constrói sobre uma obra que passará pelo fogo. Aqui, olha, irmãos, no verso 31, você vê aí, ó, acompanhe comigo aí, ó, capítulo 18 de 1 Reis, você vai ver que ele vai tomar o mesmo procedimento. Primeiro ele faz um confronto. Eu vou te mostrar quem é o meu Elohim. Aquele que envia fogo, aquele que vai definir, aqui, ó, todas as situações, aqui no verso 31 do capítulo 18. Tomou Elias 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Eterno, dizendo, Israel será o teu nome. Com as pedras edificou um altar em nome do Eterno, e fez um rego ao redor do altar, grande e suficiente, irmãos, para caber 2 medidas de semente. Armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, e colocou-o sobre a lenha. Então disse, enchei de água 4 cântaros, e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Por que ele está fazendo isso? Porque os profetas de Baal cantaram, clamaram a Baal, mas a Baal não ouvia, porque ele não ouve. Ele não tem olhos para ver, ele precisa ser carregado, ele precisa dos servos dele para carregar. Mas aqui, ó, o profeta diz assim, ó, lá no verso 34, a parte B, fazei-o segunda vez, e fizeram segunda vez, disse ainda, fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. Verso 35, a água correu ao redor do altar, e encheu também o rego. Quando chegou a hora da oferta de cereais, o profeta Elias aproximou-se e disse, ó eterno Elohim de Abraão. Ele identifica o mesmo Elohim que Abraão apresenta para mim e para você em Gênesis. Ele fala assim, olha só, ó eterno Elohim de Abraão, de Isaac e de Israel, manifeste hoje que tu és Elohim em Israel, e que sou eu, teu servo, e que segundo a tua palavra, irmãos, não é conforme a vontade do profeta Elias, mas ele fala assim, olha, segundo a tua palavra, ele vai definir, ó, segundo a tua palavra, fiz todas estas coisas. Verso 37, respondeu-me o Eterno, responde-me, Eterno, responde-me, para que este povo conheça que tu és Eterno, és Elohim, e que fizeste voltar o seu coração. Então, irmãos, no verso 38, então caiu o fogo do Eterno, e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. E o vento, todo o povo, caíram de rosto em terra, e disseram, o Eterno é Elohim, o Eterno é Elohim, Ruhá Elohim, Ruhá Elohim, eles clamaram, Eterno Elohim, é o único, aquele que vai identificar qual é a minha, a sua obra. Por isso que eu preciso definir, irmãos, quem é o meu Elohim, a quem eu sirvo. É o Elohim de Abraão, de Isaac e de Jacó. É o Elohim, o Errade de Israel. É esse, é que eu e você temos que servir. É esse aqui que ele identificou. Ele fala assim, ó Elohim de Abraão, Isaac e Jacó. Manifesta-se no meio deste povo, para que ele te conheça. É a mesma ação, irmãos, é a mesma ação deste servo Elias, o profeta Elias, é a mesma ação de Abraão. Estabelecer um altar para que eu e você possamos identificar o meu proceder, para que eu possa identificar qual é o Elohim, a qual eu sirvo. Ô, Léo, olha que coisa Amém. interessante, tem no versículo 37. Amém. Qual é a intenção de Elohim fazer toda aquela movimentação ali? Amém. Quer ver? Na minha tradução diz assim, responde-me, Eterno, responde-me, para que este povo conheça que tu, Eterno, é Elohim, que fizeste voltar o seu coração. Olha na tradução de Chiquinho aqui, ó. Ah, onde sim, que são tá? próximo ao hebraico. Ouve-me, Adonai.
Ouve-me de maneira que este povo possa saber que tu, Adonai, és Elohim, que estás fazendo o coração deles voltar-se para ti. Amém, Francisco. Maravilhoso. Essa versão é a próxima ao hebraico. Então você vê que o proceder de um servo, irmãos, não é para benefício próprio, mas para quê? Para que Elohim torne-se conhecido através de gerações. Para que nossos filhos possam clamar e ouvir o clamor e falar para gerações futuras, até que o Mashiach retorne. Até o retorno do Mashiach. Oi? Não vai demorar não, diz o irmão. Amém. A base, irmãos, e a estrutura que vai manter Abraão diante de Elohim é justamente isso, a observação da obediência, da revelação divina, que é a sua palavra, e do serviço a Elohim. Essa estrutura aqui vai assegurar um relacionamento com o Eterno, irmãos, para todas as gerações futuras, por isso que eu e você estamos aqui. Por isso que amanhã estarão outros aqui na frente. Essa geração que inicia no serviço da Torá, essa geração que inicia no serviço do Kiddush, do Shabat, essa geração vai estar aqui em nosso lugar. Por quê? Porque é promessa. É promessa não só para Israel, irmão, mas para todas as gerações. Que relacionamento é esse? De servo com seu Senhor. De servo com seu Senhor. Estabelecendo a dominação entre nós como servos de Elohim, porque eu já consegui identificar a quem eu sirvo, então eu posso denominar servo de Elohim. Léo, o que você está nos ensinando, que eu acho muito, muito importante a gente ratificar, é a questão da mesma obediência, a mesma confiança que teve Abraão com Elohim, nós devemos ter. E Abraão não se preocupou com si próprio, mas sim com a sua descendência, com as outras gerações. Eu estava ensinando sobre a paraxá passada, e como é importante nós depositarmos em Elohim a nossa confiança e fazermos dele o nosso verdadeiro Errad, o Elohim de Israel. Amém. Porque se nós olharmos a paraxá anterior, nós veremos que Shem, em hebraico, que é Sem, que está a nossa tradução, que era o filho de Noa, ele era um homem que andou conforme a vontade de Elohim, e dele descendeu Abraão. Amém. Se a gente verificar a descendência de Cão, que em hebraico quer dizer Ram, que foi um homem ímpio, que juntamente com seu filho Canaã fez aquele ato incestuoso com Noa, isso. Você vai ver que quão perversa foi a sua descendência. Foi. Então, nós vemos nesses dois exemplos de Sem, que foi um homem confiante, um homem que colocou diante a sua confiança diante de Elohim, como a sua descendência foi abençoada, a sua geração foi abençoada. E vemos o mau testemunho de Ram, de Cão, que da mesma forma como cometeu um ato incestuoso, descendeu dele Nimrod, que nós vemos lá em Gênesis no capítulo 10, verso 10, também que inaugurou Babel, que isso. Também, segundo os relatos históricos, se relacionou com a sua própria mãe, também fez exatamente. Um ato. Então, assim, como a nossa exigência, a nossa obrigação, o nosso trabalho, o que nós devemos realmente fazer no nosso dia a dia de confiança em Elohim pode influenciar os nossos filhos, a nossa geração. Exatamente. Então, é isso que você está ensinando. Abraão, ele confiou em Elohim e a sua descendência foi abençoada. Como será a nossa? Exatamente. Essa obediência que ele está falando aí de Sem, vamos lá, quer ver, irmãos? Em Gênesis, para você ver. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Lá em capítulo 9 de Gênesis, vamos lá comigo. É a paraxá passada. 9. Tem uma aliança ali com Noé. Mas aquilo que nós falamos no início aqui, no verso 1 do capítulo 9, é interessante, Francisco, ter tocado nesse assunto. Muito obrigado. Por quê? Porque ele falou da obediência. É interessante porque aqui Abraão vai começar ele estabelece ali uma obediência vindo de uma geração de Noé. Aqui, ó. Por quê? Porque havia um mandamento prescrito aqui em capítulo 9, verso 1, que diz assim, ó, abençoou Elohim a Noé. Vocês estão lá, irmãos? Amém? 9, capítulo 1, verso 1, diz assim, ó, abençoa Elohim a Noé e a seus filhos. Ele disse, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, Francisco. Essa é a ordenança, que não foi cumprida. Quando você vê lá, no capítulo 11, vamos lá comigo. Quando ali
essa descendência de Cão, que Francisco citou, ele vai, a promessa vai ser cumprida ali. Irmão, mas a promessa vai ser cumprida à força de Elohim. Não a minha e na sua força. Olha só, na força de Elohim, ó. E partindo do verso 2, capítulo, vocês estão lá? 11 de Gênesis, verso 2 diz assim: partindo eles do Oriente, acharam uma planície na terra de Sinear e habitaram ali. Disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimamo-los bem. Os tijolos lhes serviam de pedra e o betume de cal. Verso 4, então disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo cume toque no céu, e façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Aí que é o descumprimento que eles queriam estabelecer ali de capítulo 9. Nós aprendemos na porção anterior, com a pastora Sandra. E ele fala bem assim no verso 5. Mas desceu o Eterno, aí vai ser cumprido, irmãos, através da aplicação dos juízos de Elohim, o mandamento, a ordem. Por quê? Porque eles não queriam servir. Aqui, ó, a ordem vai ser aplicada. Ó. Vinde, ele fala, desçamos. Verso 5, perdão. Mas desceu o Eterno para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Disse o Eterno: o povo é um e todos têm uma só língua. Isto é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linhagem, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Eterno os espalhou dali sobre a face da terra e cessaram de edificar a cidade. Elohim vem com o seu juízo e estabelece aqui o cumprimento do mandamento. Sai, espalhe-se, frutifique, aumente a terra. Era esse a ordem. Mas aqui, quando nós chegamos em Lerá, Abraão faz por amor a Elohim. Faz por amor a Elohim, porque é a mesma palavra para ele. Vai e dê frutos, porque todas as descendências, todas as famílias serão benditas. Em ti, ele fala, em ti. A ação, Francisco, é a mesma, porém com obediência, irmãos. Porém com obediência. Ele simplesmente levanta e vai. Levanta e vai. Irmãos, Isaías, que é parte da nossa porção, lá no capítulo 41, ele vai denominar Israel como servo de Elohim. Ele vai estabelecer ali a descendência de Abraão ali mais à frente, já vai ser denominada já como servo de Elohim. E o próprio Isaías vai identificar para mim e para você quem é o servo maior. Quer ver? Vamos lá em Isaías. Isaías, no capítulo 41. Olha o verso 8, irmãos, do capítulo 41 de Isaías. Só vou ler só alguns versículos para nós encerrarmos. Amém? Diz assim, ó, no verso 8 do capítulo 41. Mas tu, ó Israel, ele diz assim: servo meu, tu, Jacó, a quem escolhi, descendência de Abraão, meu amigo, eu te tomei desde os fins da terra, chamei-te desde os seus cantos e te disse: tu és o meu servo. A ti escolhi e não te rejeitei. Não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, pois eu sou o teu Elohim. Eu te fortalecerei e te ajudarei e te sustentarei com a destra da minha justiça. Certamente envergonhados e confundidos serão todos que se envaidecem contra ti. Os que contenderem contigo tornar-se-ão em nada e perecerão. Ainda que busque os teus inimigos, não acharás. Os que pelejam contigo tornar-se-ão em nada, e coisa de nenhum valor os que guerreiam contra ti. Ele estabelece aqui que Israel é o teu servo. A mesma palavra foi dada para Abraão, que todos aqueles que forem contra ele, contra Abraão, será contra Elohim. E aqui ele fala do servo, Israel, estabelecendo Israel como seu servo. Se você for comigo, no capítulo 42, logo aí, ó, ele vai revelar aqui o profeta Isaías e faz referência ao mais importante portador dessa designação que eu e você conhecemos.
o servo que é o Mashiach, Yeshua. Olha só no verso 1 do capítulo 42, ele identifica, ele revela para mim e para você qual é esse servo. Aqui está o meu servo, diz ele, no verso 1. A quem sustento, o meu eleito, a quem se compraz a minha alma. Porei o meu espírito sobre ele, e justiça produzirá entre as nações. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana ferida não quebrará, e não apagará o pavio de que fumega. Em verdade, ele trará, sabe o que, irmãos? A justiça. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra a justiça. Na sua lei as ilhas esperarão, na sua Torá. Assim diz o eterno Elohim, que criou os céus e os estendeu, e formou a terra e tudo que produz, que dá respiração ao povo que nele está, a vida do que andam nela. Eu, o eterno, te chamei e te dei em retidão. Eu te tomarei pela mão, eu te guardarei e te darei por aliança do povo, para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o eterno, este é o meu nome, a minha glória a outrem não darei, nem o meu louvor à imagem de esculturas. Vede, as primeiras coisas se cumpriram, as novas coisas eu vos anuncio, antes que venham à luz e vou-las faço ouvir. Irmãos, é tremendo, porque aqui ele vai definir a característica do servo. Ele fala bem assim no verso 6, eu te chamei em retidão, eu te tomarei pela mão, te guardarei e te darei por aliança do povo, para a luz dos gentios. Ele identifica e revela para mim e para você verdadeiramente a posição do servo, Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. O Mashiach, Yeshua. Amém. Mas aqui, eu queria terminar com você, e perdão, irmãos, que eu queria ver aqui, se nós procedermos, não é assim que nós procedemos. Não é assim que eu procedo, não é assim que você procede, mas é assim que nós precisamos proceder. Por quê? Porque antes de servirmos a nós mesmos, nós temos que servir a Elohim. Não conseguimos alcançar a esta ordem que é Abraão, se eu não proceder dessa forma. Eu não vou alcançar a ordem lerá, vai por ti. O profeta Malaquias, eu quero encerrar com essa palavra. Vamos lá comigo, irmãos? No capítulo 3, é o último livro do Tanar, o último livro do Tanar, irmãos. Aí, ó. Malaquias, no capítulo 3, o profeta Malaquias aqui denuncia o que há no coração do homem, irmãos, que vai impedir de você tomar a mesma postura dos servos de Elohim, a mesma postura de Abraão, a mesma postura de Isaías, a mesma postura de Elias, a mesma postura do servo Yeshua. Olha ali, ó, no capítulo 3, eu vou ler do verso 13, irmãos. Diz assim, ó, ele fala bem assim, irmãos, leia comigo, ó, verso do capítulo 3. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Eterno. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Elohim. O que nos proveitou, temos cuidados em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Eterno dos Exércitos. Vocês estão acompanhando? Verso 15, mas agora nós reputamos por bem-aventurados e os soberbos, os que cometem impiedade, certamente prosperam, e até os que temam o Eterno escapam. Então, aqueles que temiam o Eterno falaram uns aos outros, e o Eterno atentou e ouviu. Um memorial foi escrito diante dele para os que temiam o Eterno e para os que lembravam o seu nome. Esses são servos. Olha só o verso 17. Eles serão meus, diz o Eterno dos Exércitos, minha possessão particular, aquele dia que prepararei. Poupá-lo-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Elohim e o que não serve a Elohim. Por isso que o principal ali, quando Abraão vai e estabelece um altar ali, é fazer morrer
toda a sua natureza carnal, desvinculando de tudo aquilo que ligava ele à terra, à família e ao seu conforto, ao seu ambiente familiar, para que ele pudesse servir a Elohim por completo. Amém? Pai, em nome de Yeshua, nós queremos agradecer pela Tua palavra. Nós queremos colocá-la diante da Tua presença como oferta a Ti, ó Elohim de Israel. Manifesta a Tua graça no meio do Teu povo. Faz-nos compreender que deveremos ser servos diante de Ti, que devemos identificar para aqueles que não Te conhecem, que nós servimos ao Elohim de Israel, que nós damos graças a Ti e todo louvor a Ti, ó Pai. Manifesta a Tua graça no meio deste Shabat, consulte os nossos corações e tire dali, ó Pai, tudo aquilo que impede de nós servirmos a Ti. Retire do nosso coração tudo aquilo que impede de prestar um serviço de honra ao Teu nome. Que o Teu nome seja santificado na vida de cada um de nós, tanto os que estão aqui presentes, quanto aqueles que estão nos seus lares, nos acompanhando pela internet. Que o Senhor possa alcançá-los, ó Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, é o nosso clamor neste Shabat.